Galerinha, essa é a série da nova lei de licitações e nesse vídeo nós vamos falar sobre a inexigibilidade de licitação. Pessoal, a inexigibilidade é uma forma de contratação direta dentro da lei de licitações e nessa parte conceitual ela não muda em relação à lei 8666, ela continua sendo uma situação de inviabilidade de competição. Então, quando a gente fala de inexigibilidade de licitação, nós continuamos tendo aquelas características básicas que provavelmente você já estava acostumado. Primeiro, a inexigibilidade acontece quando você tem uma situação em que não é possível realizar um procedimento competitivo, ou seja, é uma inviabilidade de competição. Por exemplo, uma situação em que só existe um único fornecedor. Não tem como você fazer um procedimento competitivo e se não tem competição, se não tem competição, não tem licitação. Então, inexigibilidade de licitação é a inviabilidade de realização de um processo competitivo. Segunda característica da inexigibilidade de licitação, que é a nossa forma de contratação direta decorrente de inviabilidade de competição, é que o rol, a lista de situações mencionadas na lei de licitações, é um rol exemplificativo. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que quando a gente chega lá no artigo 74 da Lei de Licitações, o artigo 74 vai apresentar para a gente alguns exemplos de situações que constituem inexigibilidade de licitação. É diferente das situações de dispensa. Na licitação dispensada e dispensável, o rol é taxativo. Na inexigibilidade, o rol é exemplificativo. É lógico que na prática vai ser bem difícil a gente identificar situações que não estejam ali enumeradas, mas teoricamente, se você tiver uma situação de inviabilidade de competição, ela será inexigibilidade, ainda que não apareça expressamente na lei de licitações. Essa é a primeira informação que eu tenho que trazer para vocês. Até aqui, nada mudou. Segue igual ao que ocorria na Lei 8666 de 1993. Agora, nas hipóteses de inexigibilidade é que nós vamos ter mudanças. Ao invés de 3 hipóteses citadas, nós vamos ter 5 hipóteses citadas na nova Lei de Licitações. Vamos analisar cada uma delas e explicar elas uma a uma. A primeira hipótese é a situação conhecida já como exclusividade de fornecedor. O que é essa situação da exclusividade? Acontece quando o único fornecedor é capaz, ou tem condições, ou pode fornecer aquele produto que a administração pública necessita. Existem alguns produtos, por exemplo, que somente são fornecidos por uma única empresa. Se somente tem um fornecedor para aquele produto, não tem como você realizar um procedimento competitivo. Essa hipótese já constava na lei anterior, na Lei 8666. A Lei 8666 também trazia uma situação. Ela vedava a indicação de preferência de marca. Isso aqui também continua ocorrendo na nossa nova lei de licitações. E a legislação ainda vai trazer para a gente alguns critérios para a comprovação dessa exclusividade. Ela vai dizer que a comprovação da exclusividade vai ocorrer por intermédio de atestados, por intermédio de certificados ou outros documentos hábeis. Então vou colocar só assim, ó, atestados e outros documentos, declaração do fabricante, contrato de exclusividade ou outro documento idôneo. Ok, segunda hipótese. A primeira, então, a gente vê que não tem nenhuma mudança. A segunda hipótese que eu vou trazer para vocês aqui é a contratação de artista consagrado. Contratação de artista consagrado também já estava lá na antiga lei de licitações. Você poderia contratar um profissional de qualquer setor artístico, desde que você faça essa contratação diretamente ou por meio do empresário exclusivo dele. A gente gosta de brincar o seguinte, para contratar Ivete é hipótese de inexigibilidade de licitação. Aqui também, nesse primeiro momento, não muda nada, continua igual. Só que tem um detalhezinho que eu quero trazer para vocês, tá? Primeiro ponto, vamos trazer aqui as características. Contratação de artista é a contratação de um profissional que seja de qualquer setor artístico. Esse profissional aqui, quando você faz a contratação dele, ele tem que ser um profissional que seja consagrado. O que é um profissional consagrado? Lógico, esse conceito aqui é um pouquinho subjetivo, mas a lei fala que ele tem que ser consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada. Porque quando você fala nessa inexigibilidade, é porque você vai contratar um artista específico. Imagina que é o seguinte, uma prefeitura vai fazer um show. Para essa prefeitura fazer o show, ela quer uma banda para animar o evento. Veja a frase que eu falei, uma banda. Nesse caso, eu estou falando de uma banda qualquer. Qualquer banda poderia fazer a animação desse evento nessa condição.
Nesse tipo de situação, eu não estou contratando um artista X, Y ou Z, mas só um evento. Nesse caso, eu poderia fazer um processo licitatório. Basta dizer o seguinte, olha, eu quero uma banda que toque nessas condições. Existem dezenas, centenas que poderiam atender a estas condições. Nesse tipo de situação, você faz processo licitatório. Mas não, nesse caso, eu não quero uma banda qualquer. Eu quero contratar a Ivete Sangalo, eu quero contratar o Michel Teló, eu quero contratar seja lá quem você queira contratar. Nesse caso, quando você tem um artista específico, porque ele é consagrado, é aquele artista que você vai contratar, é uma hipótese, logicamente, de inexigibilidade de licitação. Só que a lei fala pra gente que essa contratação aqui, ela tem que ocorrer diretamente, ou seja, você assina o contrato com o artista, então aqui é diretamente com ele. Ou outra hipótese é que você assine o contrato com um empresário desse artista, mas aqui a gente chama ele de empresário exclusivo. Sabe por que tem essa história de empresário exclusivo? Porque existem situações em que a contratação ela ocorre por intermédio de agências, em que não há uma exclusividade. Existem algumas bandas que diversas agências podem fornecer esse serviço. Nesse tipo de situação, você poderia fazer uma licitação entre essas diversas agências. Por isso que tem que ser aqui a contratação por intermédio do empresário exclusivo. Pessoal, a nova lei, ela trouxe para a gente algumas características. Primeiro, ela fala para a gente que a exclusividade tem que ser permanente e contínua, ou seja, ela tem que se prolongar ao longo do tempo. A segunda característica é que ela fala que essa exclusividade pode ser uma nacional ou para determinado estado específico. Às vezes acontece. Às vezes você vai ter um artista que tem um empresário em determinada região do Brasil, então ele vai ser o empresário exclusivo para determinados estados do Brasil. Então pode ser uma exclusividade geral, né, de âmbito nacional, ou para determinado estado específico. Só que a lei diz para a gente o seguinte, não pode ter exclusividade para um local ou evento específico. Como assim? Imagina um artista que firmou um contrato exclusivamente para o carnaval. Isso aqui é uma exclusividade só para um evento. Essa exclusividade não vale. Sabe para que isso acontece? É para acabar com uma situação que infelizmente acontece em algumas cidades, em que você pegava lá uma agência e ela firmava um contrato na hora de exclusividade para o evento X. Na verdade, isso não era exclusividade nenhuma, né? Era só uma forma de a agência promover aquele evento. Então a exclusividade tem que ser permanente e contínua, pode ser nacional ou para um estado específico, mas não pode ser para um evento ou apenas para um local específico. Até aqui também a gente não tem muita novidade, só o detalhe da questão da exclusividade do fornecedor que ficou mais explicado, mas ainda continuamos basicamente igual à legislação anterior. A terceira hipótese, ela também aparece na legislação anterior, só que com algumas mudanças. Eu estou falando aqui da contratação dos chamados serviços técnicos. A contratação de serviço técnico é hipótese de inexigibilidade, desde que você atenda a dois requisitos. Requisito número 1, esse serviço seja considerado um serviço técnico, profissional, especializado de natureza predominantemente intelectual. Então aqui tem uma pequena mudança. A lei coloca uma qualificação. Na prática não muda basicamente nada, mas ela coloca assim, ó, de natureza predominantemente intelectual. Aparece uma qualificação, um detalhe mais específico. Tem que ser um serviço técnico profissional de natureza predominantemente intelectual. Em termos práticos, não temos grandes mudanças, mas temos uma mudança na designação. Segundo ponto, a contratação de serviço técnico profissional tem que ocorrer com um profissional ou empresa de notória especialização. O que é a notória especialização? É a demonstração que aquela empresa, aquele profissional é o cara. Ele é conceituado nesse ramo por intermédio de trabalhos anteriores que ele já realizou. Então, quando a gente fala de contratação de serviços técnicos, antes nós tínhamos 3 requisitos. Agora nós temos apenas 2. Antes, na 8666, se falava em serviço técnico de natureza singular com profissional empresa de notória especialização. Agora a gente só fala em serviço técnico de natureza predominantemente intelectual, num só, e que seja com profissional de notória especialização. São 2 requisitos que nós vamos ter a partir de agora. Segundo ponto, existe uma vedação. Essa vedação, ela já ocorria, uma delas, lá na antiga lei de licitações, que ela falava que essa publicidade aqui, ó, ela não serve para publicidade e divulgação.
Então aqui não tem novidade. Só que a lei também traz uma vedação importante para a gente, que é a subcontratação. O que acontece? Quando você faz uma contratação de um serviço técnico profissional especializado, você está contratando um profissional específico. Então, se o que justificou a contratação por inexigibilidade foi o profissional X, esse profissional X tem que prestar o serviço. Essa atividade ele não pode subcontratar para outro, senão você estaria retirando a própria natureza da inexigibilidade. Então temos aqui uma terceira hipótese que continua existindo, mas com algumas mudanças conceituais. Agora nós vamos avançar para as novidades. Quais são as duas novidades na nova lei de licitações? Quarta hipótese de inexigibilidade. A quarta hipótese de inexigibilidade é conhecida como credenciamento. Pessoal, se você já acompanhou as minhas aulas anteriores, na égide da Lei 8666, eu já mencionava o credenciamento como hipótese de inexigibilidade de licitação, mas que não aparecia expressamente na lei de licitações. Era uma hipótese que a jurisprudência e a doutrina defendiam a utilização. Não aparecia textualmente, mas agora passa a constar. Então agora, muito provavelmente, esse tópico vai aparecer bastante em questões de prova. Professor, o que é o credenciamento? O credenciamento, na lei de licitações, é um procedimento auxiliar de contratação, e nesse procedimento auxiliar, você faz a contratação sem que ocorra, não existe competição entre os credenciados. Eu vou trazer para vocês um exemplo, mas já vou adiantar aqui. Nós vamos ter dentro da série Licitações um vídeo só para falar sobre o credenciamento. Porque o credenciamento, além de ser uma hipótese de inexigibilidade, ele é um procedimento auxiliar de contratação e tem um artigo só para falar dele. Então a gente vai ter que trazer um detalhe, um vídeo só para falar de credenciamento. Mas um exemplo de credenciamento seria, por exemplo, o credenciamento de médicos. O município quer credenciar médicos que atendam na especialidade de pediatria. Ele vai credenciar todos os médicos que desejarem o credenciamento. E nesse caso, a população poderá ir em qualquer médico credenciado. Veja, eu não fiz uma competição entre os médicos. Eu defini um valor. Eu vou pagar X reais por consulta. Todo médico que atender aquelas condições e quiser ser credenciado, será credenciado, sem que ocorra uma competição entre eles. Essa é uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Segura se você ainda não entendeu o credenciamento, que nós vamos ter um vídeo só para isso. Vamos avançar mais um pouquinho e eu vou colocar agora a quinta hipótese de inexigibilidade. A quinta hipótese de inexigibilidade de licitação é para aquisição ou ainda locação de imóvel, mas não é em qualquer condição, é para aquisição ou aquisição, melhor dizendo, de imóvel, quando este imóvel tiver características específicas, ou seja, tem que ser um imóvel que, em virtude das suas características, condicionem essa escolha da administração pública. Em virtude das suas características e da sua localização, esse imóvel ele se torna único e é um imóvel que a administração pública necessita. Existe nessa situação o que a gente vai chamar de singularidade do imóvel. O que eu quero dizer com essa singularidade do imóvel? Olha só, existem vários imóveis disponíveis, mas que atende à minha necessidade é só esse imóvel aqui. Ele é um imóvel numa região central, vamos pegar um posto de saúde. Ele é um imóvel numa região central, tem o tamanho que eu preciso, e tem condições para entrada e saída de ambulâncias e instalação dos equipamentos médico-hospitalares que eu preciso. Opa, é um imóvel que atende às minhas características. É um imóvel cujas características e a localização condicionem a escolha. Nesse caso, eu posso fazer a aquisição ou locação pelo preço de mercado. Calma aí, professor, eu já ouvi falar desse caso. Na 8666 também ela menciona isso, mas lá é hipótese de dispensa de licitação. Olha a malandragem. Agora, isso aqui é um caso de inexigibilidade. Na égide da Lei 8666, a doutrina já defendia, já criticava a classificação desse caso como dispensa de licitação. O legislador, de certa forma, corrigiu esse rumo, alocando essa hipótese de contratação direta na inexigibilidade. Por quê? Porque se é só aquele imóvel que me atende, isso é uma inviabilidade de competição. Logo, é hipótese de inexigibilidade e não de dispensa de licitação. Então essas duas aqui são as duas novidades na inexigibilidade de licitação
na nova lei de licitações. Galera, superamos mais um vídeo, mais um tijolinho que você colocou rumo à sua aprovação. Não se esquece do curtir aqui no nosso vídeo, do comentário e também de se inscrever aqui no nosso canal. Um grande abraço para vocês e até a próxima!